Fala pessoal, professor Ramon Xavier falando. Esse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao estudo dos quadriláteros. Agora a gente vai falar de retângulo, losango e quadrado. A gente vai ver a propriedade especial aí de cada uma dessas figuras geométricas, de cada um desses quadriláteros. A começar então pelo retângulo. Vamos falar do retângulo. O retângulo ele tem todas as propriedades dos paralelogramos que a gente viu no vídeo anterior, mais uma propriedade, que é o seguinte: as diagonais são congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho. Além de ter todas as propriedades anteriores, nós também temos que as diagonais do retângulo, ou seja, a gente tem aqui em azul do ponto C até o ponto A formando a primeira diagonal, e do ponto C até o ponto B a segunda diagonal. Essas duas diagonais aqui são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então quer dizer que o segmento DB, que vai do ponto B até o ponto D, tem a mesma medida, tem o mesmo tamanho que a diagonal CA, vai do ponto C até o ponto A. Então, além de todas as outras propriedades, também tem essa daqui. Significa o seguinte: se a diagonal DB mede 10 centímetros, isso significa que a diagonal AC também tem que medir 10 centímetros. Tem sempre o mesmo tamanho. Essa é a propriedade aí do retângulo, além das propriedades de paralelogramos. Vejamos então o losango. O losango tem todas as propriedades de paralelogramo, mas além disso, ele tem o seguinte: as diagonais são perpendiculares entre si e contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango. Como assim perpendicular e bissetriz? Vamos entender isso. Nós temos aqui um losango e tem duas diagonais. Aqui vai de D até B e aqui vai de A até C. Essas duas diagonais. Em todos os losangos, as duas diagonais vão formar 4 ângulos de 90 graus. Então nós temos aqui um ângulo de 90, embaixo outro ângulo de 90 graus, à direita outro ângulo de 90 e à esquerda outro ângulo de 90. Os 4 ângulos ali, vamos reproduzir isso aqui. Aqui é o cruzamento das diagonais. Os 4 ângulos formam esse desenho: 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Essa palavrinha aqui, perpendiculares, perpendicular, significa formar o ângulo de 90 graus. Então a gente tem o seguinte, que a diagonal DB, ela é perpendicular à diagonal AC. Como é que eu escrevo isso? Diagonal AC, diagonal DB. Eu tenho um símbolo especial, a gente tem um símbolo especial para determinar quando ela é perpendicular. A gente faz um T de cabeça para baixo, assim. Então, DB perpendicular ao AC. Lembrando que várias propriedades dos paralelogramos que a gente viu na videoaula anterior. Então, aqui é o ponto médio, como está indicado na figura. Mas além de ser ponto médio, aqui a gente tem a perpendicularidade, forma o ângulo de 90 graus. Além disso, nós temos o seguinte: aqui no ponto D, nós tínhamos um ângulo interno do losango. Esse ângulo interno foi cortado no meio pela diagonal, tanto em cima quanto embaixo aqui no ponto B. Então, se o ponto D aqui tivesse 140 graus no total, só um dos pedaços dele aqui vai ter metade, ou seja, 70 graus. A mesma coisa acontece lá embaixo. Como são ângulos opostos e é um paralelogramo, aqui embaixo também deveria medir 140 graus total, então só a metade vai medir 70 graus, supondo os valores. A mesma coisa acontece nos pontos A e C. O ângulo que está aqui em A, se fosse 40 graus do total, então a metade dele aqui foi cortado pela diagonal, vai valer 20. A mesma coisa acontece do outro lado. São ângulos opostos, estão num paralelogramo,
Então, se um deles mede 40, o outro vai medir 20, porque foi cortado ao meio, então metade é 20. Então tá aí, essa é a propriedade especial do losango. E, por último, o quadrado. O quadrado tem todas as propriedades de paralelogramo, tem a propriedade de retângulo e a propriedade de losango. Ele tem todas as propriedades juntas, numa figura só. Ou seja, nós temos o seguinte, que todos os lados opostos são paralelos, todos os lados opostos têm a mesma medida, os ângulos internos opostos também têm a mesma medida. Aqui as diagonais, vamos olhar para as diagonais. As duas diagonais se cortam ao meio, em um ponto M, têm o mesmo tamanho e formam ângulos de 90 graus lá no meio. E, além disso, elas são bissetrizes dos ângulos internos. É tudo junto num só. Quer dizer o seguinte, a gente traçou as duas diagonais. Então, o ângulo formado aqui em cima é igual ao ângulo formado aqui embaixo. Cortou o ângulo C no meio e formou dois ângulos iguais. A mesma coisa acontece no B, no ponto A, no ponto D. Vamos entender. Ó. BD é bissetriz de B e DB é bissetriz de D. Tá vendo? Ó, vamos ver. BD, de B até D e de D até B. Ok. Bissetriz dos dois ângulos. AC é bissetriz de A e CA é bissetriz de C. Então aqui, ó, CA, de C até A, é bissetriz, então cortou no meio. De A até C é bissetriz, então cortou o C aqui no meio. O AC é perpendicular ao AB, ou seja, a diagonal AC é perpendicular à diagonal DB. E aqui, ó, esse AC com esse símbolozinho aqui quer dizer que tem o mesmo tamanho. AC tem o mesmo tamanho, é congruente a BD. Então tá aí, essas são as propriedades desses quadriláteros especiais. E agora a gente vai para os exercícios.